Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre persona. O que vem a ser a persona? A persona ela pode ser definida e determinada no marketing em dois tipos. Um deles é a persona que a gente identifica a empresa. Por exemplo, a minha empresa vai se comunicar como se fosse um homem de tantos anos, que tem um perfil mais descolado. Então esse seria, digamos, o perfil, né, a persona da minha empresa. E tem a persona que seria, digamos, o nosso cliente ideal. Então, para um determinado produto, eu posso ter um perfil de uma pessoa. Por exemplo, o meu cliente ideal para a venda do produto X são homens casados com filhos que têm entre 6 meses e 7 anos de idade. Então eu posso definir, porque é uma base que eu faço através de uma pesquisa, às vezes, dos clientes que eu já tenho, né? E tiro daquele montante de clientes que eu tenho um perfil. Por exemplo, 60% dos meus clientes são homens de tal idade, classe média alta, que tem família, que é solteiro ou que é viúvo. Então eu traço esse perfil para quê? Para que eu consiga depois criar textos e me comunicar com eles, ou também na hora de fazer tráfego, tá? Então aqui eu trouxe algumas informações. Então, o que é persona? Elas são representações dos leitores, então, dos nossos textos, dos nossos encartes, dos nossos materiais publicitários, né? Aqui a gente está voltando então para o nosso público-alvo. E a ideia da gente ter uma persona bem definida é que a gente possa melhorar os resultados do conteúdo. Né? Nada melhor, por exemplo, eu vou falar com o público X, então todo o meu texto, a minha fala, tudo vai ser voltado para aquele perfil de pessoa, que fica bem mais fácil e assertivo do que eu fazer um texto totalmente genérico que não vai se conectar com esse perfil de pessoa que eu estou trabalhando. Tá? Então, por exemplo, aqui a ideia básica é que a persona seja o público para quem tu quer vender o teu produto. Né? Então, é o meu público ideal. Tá? Importante salientar que o formato de persona não é estático. Tá? Isso por quê? Porque o meu produto eu posso ter 2, 3 ou 4 tipos de persona, ou simplesmente, hoje eu estou vendendo para o perfil de pessoa tal. Daqui a uma semana, 2, um mês, eu vou estar vendendo para um outro perfil de pessoa. Então, tudo vai depender, às vezes, da ocasião ou até do ciclo do produto. Tá? Então, depois eu vou passar esses PowerPoints aqui para vocês também, para vocês terem acesso. Então, exemplos de persona. Tá? Aqui a gente está criando, eu vou dar 3 exemplos, ou 5, agora eu não lembro certinho, mas são exemplos de perfis de pessoa para uma rede de plano de saúde. Então esse aqui é um dos modelos que a gente pode criar uma persona. Por exemplo, uma das personas é o quê? A Isadora. Ela tem 21 anos e mora com os pais. Ela não tem plano de saúde, faz exames raramente e vai ao dentista só quando necessário. Então ela acabou de entrar na faculdade, começou a fazer um estágio, a família paga as contas em dia, mas não tem muito luxo. Então é uma pessoa ali, digamos, classe média alta. Né? Os serviços que podem interessar para o perfil da Isadora seriam um plano de saúde familiar, regional, um plano básico, então, para fazer exames, fazer aquelas coisas de rotina, tá? Com coparticipação, porque então o plano fica mais baixo, né? Como a pessoa não tem essa necessidade, todo mês eu vou no médico, eu tenho um monte de exame, eu tenho um monte de consulta. Então pode fazer com coparticipação, porque daí a tua mensalidade sai mais baixa e tu vai ter só que pagar ali quando tu faz alguma coisa. E sem cobertura odontológica. Então, como ela vai só quando é necessário mesmo, não faz nada assim, nenhum tratamento de rotina, não teria, digamos, por que pagar. Tá? Aí temos uma segunda persona, que é a Maria. Então, a Maria tem 45 anos e é solteira. Vive sozinha, possui um salário alto, emprego fixo, estabilidade e viaja muito a trabalho. Ela tem uma filha que mora no exterior e ela pensa em contratar um plano de saúde para ela e para a mãe dela. Né?
e ela está em dúvida sobre qual é a melhor opção. Então, serviços que poderiam ser indicados também ali, que a gente fazer tráfego, fazer esse movimento, plano de saúde familiar, completo, nacional, sem coparticipação, cobertura completa. Então, como ela tem 45, ela quer comprar para a mãe dela, então a mãe dela já é uma idosa, tem que ter às vezes um pouco mais de acompanhamento, internação hospitalar, ambulatorial, né? E como ela não vai pagar coparticipação, ela tem então as taxas de exames médicos e coisa, é isento ou tu paga bem menos quando é uma coisa bem complicada. E com cobertura odontológica, tá? Então, como se trata de duas pessoas com mais idade, normalmente quanto maior a idade, maior o custo do plano, né? Então aqui, ó, mais um exemplo, ó, Marcela e o Felipe. Um casal de 30 anos, classe média, os dois trabalham, então eles ganham salário médio, possuem as contas em dia e planejam ter filhos. Então o plano de saúde para eles, né, eles querem um plano de saúde, até porque eles planejam ter filhos, então tem tudo aquela carência, aquelas coisas. Então, ó, plano de saúde familiar, regional, básico, com coparticipação, internação hospitalar e sem cobertura odontológica. Então, digamos, é uma família que está começando, então a ideia deles seria contratar o plano para depois ela ter o acompanhamento para uma cesárea e tudo mais. E para quem tem plano ou já tem filho e coisa, para fazer normalmente a parte de geriatria, parto, cesárea, a gente precisa ter pelo menos 1 ano plano para daí tu ter, digamos, estar coberto pelo plano para fazer uma cesárea. Então é uma coisa que normalmente o casal já tem que se antecipar. Ó, aqui tem mais um modelo, o Alberto, e depois tem o Caio também. Eu vou deixar eles aqui, depois para quem quiser ler, pode pausar e ler. Mas aqui, ó, com esses 5 modelos, a gente pode ver, ó, todos eles é um plano de saúde. Então, dependendo do perfil de pessoa, né, ele viaja muito, não viaja, está sempre em casa. Então, vai depender dos benefícios que o meu plano vai ter. Se é uma coisa regional, se é um plano de saúde com cobertura nacional, se vai ter internação. Tudo isso tu acaba conseguindo ver, tá? Agora então eu vou passar umas dicas aqui para vocês de como criar uma persona, tá? Então, para fazer a criação dessa persona, ó, a gente pode notar que normalmente ela é bem simples. Então, às vezes a empresa quer um estudo maior, mais complicado, aí tu vai ter que desenvolver um perfil gigantesco, tipo de roupa, comportamento, amigos, trabalho, relacionamento, tudo isso. Mas aqui essa parte é mais simplificada, é só para a gente traçar um perfil de pessoa para a gente conseguir ter uma noção. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, esses exemplos eles servem para ilustrar o quão simples é, né, criar essa persona e o número de personas que tu pode ter. Então, às vezes, dependendo da empresa, tu vai ter uma persona, dependendo da empresa, tu vai ter 2, 3, às vezes 5, às vezes 10. Depende daí da quantidade de produtos que tu tem, quantidade de serviços que tu tem, né? Então, tudo isso vai depender para a quantidade de públicos ideais que o teu produto vai ter, tá? Então, tu pode começar criando 1 ou 2 públicos e depois tu vai aumentando conforme tu vai vendo que o teu produto tem muito mais públicos-alvo do que tu imaginou, tá? Então, para criar a persona, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar escolher o produto, tá? Então, eu vou começar a trabalhar, que nem ali o plano de saúde. Começar a trabalhar o plano de saúde. E aí eu vou começar a analisar e ver todas as informações que eu já tenho sobre esse público, tá? E aí tu vai começar a trabalhar. Ou, por exemplo, eu estou lançando um produto novo. Normalmente, quando a gente lança um produto novo, a gente pensa, eu estou criando esse produto e ele serve para solucionar o problema tal. E aí tu vai pensar, mas é um problema de que tipo de pessoa? Então, a gente analisa essas informações e começa a colocar, vai colocando no papel. São pessoas de classe média baixa. Pessoas que normalmente têm 2 ou 3 filhos, que moram em periferia. Que um trabalha e o outro não trabalha. Então, tu vai traçando algumas informações
e criando essa base de dados para daí tu conseguir criar essa persona. Ali normalmente a gente coloca um nome ou uma idade só para deixar um pouco mais pessoal, mas não quer dizer, por exemplo, que o meu produto vai ser só vendido para alguém que se chame Paulo, para alguém que se chame Beatriz, né? Eu coloco um nome para eu ter, digamos, uma personificação um pouco melhor às vezes, né? Deixar um pouco mais próximo, tá? Então a gente começa esse projeto do zero, né? Tu vai pensando ali em todas as informações que tu já tem e vai montando a tua persona. Montou uma, tu vê, tá, mas é só esse perfil aqui? Ou eu tenho mais alguma informação, mais algum tipo de persona que eu posso adicionar aqui, tá? Ó, e aí a gente tem aqui a última informação. Qualquer que seja o método, o objetivo é descobrir o público que se interessa pelo seu produto, para depois moldar o texto. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com jovens, eu vou trabalhar um texto um pouco mais descolado, mais estilo juvenil e tudo mais. Se eu for trabalhar com um público mais idoso, com pessoas com formação, então eu já posso ter um texto, digamos, um pouco mais culto, com um português um pouco mais refinado, que vai acabar se conectando com eles. Agora, como adequar o conteúdo à persona? Então, a persona pode ajudar não apenas a redigir o texto, mas também a criar a pauta. Então, dependendo do tipo de pessoa, já vai facilitar para eu saber os tipos de conteúdo ou quais as dúvidas que eles têm. Então, é a melhor maneira de tu conseguir criar conteúdo que vá se comunicar efetivamente com o teu público-alvo, né? Então, tu não precisa, por exemplo, tomar premissas, esse público deve de saber que isso aqui é assim. Não, se tu sabe, por exemplo, o público tal, e é importante eu ter a informação tal bem explicada, tu explica. Mesmo que tu ache, por exemplo, não, mas eles têm que saber como faz tal coisa. Eles devem saber que a gente tem um aplicativo. Muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes a gente vai ter níveis de consciência também diferentes. Eu vou citar uns exemplos aqui. Por exemplo, a persona A, né, ela já tem grande familiaridade com o assunto e com o produto. É possível utilizar termos técnicos e tu pode dar uma explicação mais detalhada, explicar com mais termo técnico, trabalhar mais essa parte técnica, porque, digamos, já é alguém que conhece a tua empresa, conhece o teu produto e sabe o que ele faz. Uma persona B, ela está, digamos, entrando em contato, tipo, eu sei que eu preciso de tal coisa, mas eu não sei muito bem como funciona. Então essa é uma pessoa que eu vou ter que explicar bem o meu conteúdo, mostrar para que ele serve, mostrar o que o meu produto faz para resolver esse problema. Então essa é uma pessoa que eu vou ter que levar ela de um grau de consciência, tipo, ela sabe que ela precisa, mas ela não sabe que o meu produto faz ou exatamente o que o meu produto faz. Então eu vou ter que, digamos, educar ela um pouco mais até ela chegar no grau de consciência da persona A, que já sabe e só precisa realmente fazer a compra, né? E ainda, além disso, a gente tem a persona C, né, que já usa, por exemplo, o produto de um concorrente, ela é interessada pelo conteúdo, ela sabe que isso é importante para ela, mas é que ela não conhece o teu produto. Então tu tem que apresentar o teu produto, a tua empresa para ela e os pontos de por que o teu produto é melhor do que o produto do concorrente que